WhatsApp Atração! Está começando agora mais um Cidadão do Reino e hoje a gente está numa dinâmica diferente aqui. A gente vai ter um bate-papo sobre um assunto muito pouco comentado no meio cristão, mas muito importante. E para isso eu trouxe esse convidado, vou deixar ele se apresentar. Aí galera, Atração, eu sou o Tony Fogelzanger, sou administrador, sou formado em finanças e estamos aí para falar sobre esse tema que precisa vir à tona, as pessoas precisam se envolver com esse tema. Que é política, né, gente? Aquela guerra de sempre entre igreja e Estado, né? Que a gente nunca comenta, a gente nunca fala. É que as pessoas elas não gostam do político e elas passam a não gostar da política também, mas são coisas totalmente diferentes. E importante. Daí, o que acontece? Eu já vou direto para a primeira pergunta. Eu fiz algumas perguntas pra gente guiar esse bate-papo. E a primeira pergunta, Tony, é a seguinte: nós devemos nos importar com a política desse mundo? Sim, nós devemos nos importar com a política deste mundo, porque a política, ela é a nossa vida. Tudo que envolve a nossa vida, o combustível que está aumentando, as coisas que você não gosta, os colégios, a educação dos seus filhos, tudo isso é política. E também porque, como cidadãos do reino, nós temos que entender que um dia estaremos reinando com Cristo. Certo. E a política é governar, é a arte de governar. Se nós vamos estar com Cristo e vamos reinar com Ele, então governar com Ele, e se nós manifestamos o reino já, nós temos que exercer política nesse momento. A gente tem que se importar com isso, Nós temos que se importar, tem que fazer parte da nossa vida. Eu creio que talvez você não seja um político, talvez você não vai se candidatar e ganhar, mas a política tem que fazer parte da sua vida e você tem que se envolver nas decisões porque elas vão influenciar toda a sua vida. A própria Bíblia nos ensina que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acho muito legal, eu gosto de escutar quando eu estou no carro, a Voz do Brasil quando está. Eu não troco, não coloco CD, eu escuto as leis. O Tony é o único no caso, né? Não, Eles deixam a Voz do Brasil pro Tony. Aí, eu sou o único ouvinte no Brasil. Mas é legal porque você acaba conhecendo tantas leis e coisas que estão sendo aplicadas no Brasil que vão afetar a sua vida, às vezes para o bem, às vezes para o mal. E se você conhece, você às vezes evita danos para você. Então é importante você saber o que está acontecendo na sua cidade, na Câmara de Vereadores, porque isso vai influenciar diretamente a sua vida. Exato. Tem que estudar. Então a primeira dica é escutem a Voz do Brasil. Aí, ó. Mas aí a gente vem com a segunda pergunta. Vamos lá. Que agora pode ter gerado essa dúvida na cabeça das pessoas. Certo. Até que ponto nós devemos nos envolver na política? Aí depende muito da característica e do que a pessoa gosta. Certo. Existem pessoas que vão querer se candidatar a cargos, né? Seja ele em qualquer esfera. E existem pessoas que não. Mas a sua responsabilidade é estar analisando em quem você vai votar, né? E na esfera que você pode se envolver. O que eu gosto de pensar, por exemplo, você faz faculdade. Eu não sei se existe ainda, mas na minha época existia o representante da turma. Sim. Por que não ser um cristão representante da turma? Por que não ser um cidadão representante da turma? Certo. Por que não ser o síndico do seu prédio um representante? Certo. Então, diante da esfera, daquilo que está ao seu alcance, você tem que se envolver. Eu não quero, não gosto de participar. Legal. Mas verifique o que a pessoa que você votou está fazendo, porque isso vai interferir diretamente. Tem um autor do início do século, ele escreveu lá em 1930, o nome dele é Napoleão Hill, e ele coloca um tripé para a sociedade que seria a educação até 6 anos, a comunicação e a igreja. Certo. Se você tiver dois desses tripés para o mesmo lado, você conduz uma sociedade. Se você tiver um só, a sociedade vai tender para o lado que tem dois. Tá? Esse é o equilíbrio natural, tá? Matemática simples. Hoje, se nós formos analisar, nós temos a igreja a nosso favor, legal, né? Estamos juntos. Tá? Pelo menos tem que ter a igreja. A igreja tá valendo, tá? Mas nós não temos mais as mídias de comunicação, salvo que agora, com essa revolução da internet, nós estamos conseguindo ter uma voz ativa. Inclusive agora. Por exemplo, estou falando com vocês, mas a mídia televisiva não é, as grandes mídias, os grandes meios de comunicação não são, e eles são tendenciosos a valores que nós não cremos, tá? E a política também não é. E aí, se você analisar esses dois pontos, ali da década de 70, 80, 90 para cá, você vai percebendo que a sociedade vai perdendo valores morais. Certo. Justamente porque nós perdemos. Mas perdemos por quê? Porque criou-se uma ideia que política, futebol e religião não se discute. E aí o cidadão do reino, ele passou a não se envolver de nenhuma forma com isso. Aí a educação dos nossos filhos está péssima, porque estão ensinando ideologias de todos os tipos, né? E aí a gente acaba perdendo. O que nós precisamos? Se envolver e exercer a cidadania que o Senhor quer para nós.
Isso é ótimo e eu acabei pensando num ponto muito interessante que você falou. Quando a gente fala de se envolver com política, parece que tem que virar político. Mas como você já respondeu lá na primeira pergunta, não é só isso que é política, tudo é política. Tudo é política. Então você colocou o ponto aí do representante de classe, síndico do prédio, né? Então isso é muito interessante porque a gente se envolvendo na sociedade, a gente está se envolvendo com política. Na associação porque tudo do seu bairro, né, envolvendo, criando no seu mundo. Certo. O meu mundo é ser um deputado, um senador. Legal, é o meu mundo. Meu mundo é só o meu bairro. É claro que no meu bairro eu me envolva com alguma coisa, justamente para poder dar a direção dos valores que nós cremos. Sim, e é claro que assim, se envolvendo lá diretamente com a política, a gente vai ter um resultado mais eficaz, digamos assim, mais rápido na sociedade, né? Um exemplo bíblico que eu gosto para mostrar isso é José. Porque José, aonde ele esteve, ele exerceu a política. Enquanto ele estava na casa de Potifar, ele se tornou o político que administrava e que governava a casa. Certo. Beleza, deu PT lá, foi pra cadeia. Mas na cadeia ele se tornou também o político e o cara que cuidava e ajudava. Sim. Teve a oportunidade e se tornou o primeiro-ministro. Começou a exercer. E o que acontece quando ele exerce a política? Ele salva pessoas. E ele nunca quebrou os valores. E ele muda gerações. Ele não mudou. Por quê? Porque se eu sou cidadão, não importa se eu sou cidadão do reino, não importa o ambiente que eu estou, eu vou continuar exercendo os meus valores e os meus princípios. Eles não vão me corromper. Então, sim, nós podemos nos envolver e... Devemos, eu acho que é a palavra correta. Nós devemos nos envolver e tem muita gente no meio cristão com esse desejo de virar um político, alguma coisa nesse sentido. E então tá liberado, tá, gente? Pode ir, tá? Vai e vamos mudar essa sociedade, né? E a terceira pergunta... Vamos lá, ver se eu sou aprovado. Pois, que características devemos procurar num candidato na hora de votar? Então assim, Tony, eu não quero me envolver com política, eu não quero ser nem síndico do prédio, nem representante de turma, eu não quero nada. Mas eu quero votar certo, pelo menos, né? Certo. Que isso já é um envolvimento. O que eu devo procurar ou esperar do candidato? Você tem que olhar primeiro os valores que eles têm. Primeiro, os valores morais e espirituais. Eu creio que um cidadão do reino tem que votar num cidadão do reino. Aí tem uma máxima que às vezes as pessoas dizem, mas ele não vai ganhar. Eu disse, não importa se ele vai ganhar ou não. Eu tenho que exercer aquilo que eu acredito. Legal, às vezes a gente vai para uma situação que não existe um político nessa situação. Sim. Então você analisa o que mais próximo chega aos seus valores. Mas você tem que procurar pessoas que tenham os mesmos princípios que você. Até porque a política, né, ela é feita por representatividade. O que isso quer dizer? Se você hoje vê, por exemplo, num congresso, os deputados, existem bancadas de vários setores representando ideologias, valores. Então, por exemplo, existe a bancada evangélica. Sim. Né? Como eu faço ela se tornar mais forte? Tendo mais representatividade. Certo. Mas e se eles fizerem errado? Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim, eu prefiro votar numa pessoa, num cidadão do reino que tem o Espírito Santo que direciona a vida dele, que mesmo que ele erre, há uma chance do Espírito convencê-lo de mudar, do que votar numa pessoa que não tem, que nunca vai ter o Espírito guiando a vida dele. Nossa, genial. Então eu penso dessa forma. Então, se você for votar, analise e escolha. Mas ele não vai ganhar. Eu já escutei várias vezes candidatos que eu escolhi, a pessoa disse, mas ele não tem chance de ganhar. Mas não importa se ele tem chance. Sim. Eu tenho que expressar aquilo que eu creio. É que nem a questão que você falou ali, a gente não discute, como é que é? Política, futebol e religião. Daí quando seu time tá perdendo, você vai parar de torcer pra ele porque ele não vai ganhar? Sim. Né? Tipo assim, é um vira-casaco uma pessoa dessa. Você não vai mais discutir religião. Legal, então você não vai mais evangelizar as pessoas, ganhar as pessoas pra Cristo? Exatamente. Então, não vou votar porque a pessoa não vai ganhar. Gente, mas se você não votar daí que ela não ganha mesmo. Como é que você vai saber que ela não vai ganhar? Jeito. Mas esse tripé ali dessas três ideias que nós não devemos discutir, isso é muito ruim porque ela criou essa alienação das pessoas em não se envolver. Certo. Mas não, nós temos que nos envolver, nós fazemos parte desse mundo. A gente ainda tá aqui, né? E a questão da política, ela faz frente a tudo isso, tá? Nós precisamos nos envolver com isso de alguma forma, como eu falei, cada um segundo aquilo que quer, né? Tem gente que não vai ser presidente da República e às vezes... Eu voto no Tony. Eu também voto no Então, gente, na verdade a gente só trouxe o Tony aqui pra lançar a campanha. A questão é, você tem que se envolver. Falei que vote em mim, né? Então, quando tiver a oportunidade, né? vote em mim. Mas você precisa fazer isso por quê? Porque você precisa refletir a grandeza de Deus já. Se Deus é um governante do universo e nós temos que refletir a grandeza dele, nós temos que exercer a política. O que eu acho interessante é assim, talvez não ganhe agora, não ganhe depois,
mas você vai construindo, né? Se a gente for ver hoje, a política, ela tá com uma bancada hoje que é contra os valores dos cidadãos do reino, os valores do reino, só que ela não aconteceu de uma hora para outra. Eles foram gradativamente galgando eleições, né, se envolvendo na sociedade, e hoje eles criaram um problema gigante para o reino. Sim. O que nós precisamos fazer? Nos contrapor a isso. Sim. Nós precisamos começar gradativamente em todas as instâncias. Por isso que eu falo, né? No colégio você tem que se envolver, você tem que fazer parte da escola se tiver algum conselho de pais, você tem que fazer parte da união dos estudantes, que hoje é um mal dentro da sociedade, porque ela tem valores totalmente contra o reino, mas você tem que entrar lá, mas eu sozinho não faço nada, mas você já é uma voz contrária. Mas a gente não tá sozinho, a gente tem Deus, a gente tem o Espírito Santo. Então nós precisamos... Né? A força não vem da gente, a sabedoria não vem da gente, né? Deus Nós precisamos nos engajar. Sim. Nós precisamos nos engajar em todas as esferas que sejam possíveis para a gente reverter isso e aí naqueles 3 pilares, começar a recuperar principalmente a educação. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente fizer tudo isso, tá? Como o declínio ele levou 20, 30 anos, não vai acontecer agora. Vai acontecer daqui a 20, 30 anos de novo. Mas nós precisamos tomar uma postura agora, seja para os nossos filhos, seja para os nossos netos. Né? Por isso nós precisamos nos envolver com política. Jesus vai voltar? Vai. Quando? Não sei. Não sabemos. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a pouquinho, talvez a gente nem termine esse vídeo. Mas enquanto ele não voltar, eu tenho que lutar pelaquilo que eu creio, né? E eu tenho que exercer minha cidadania do reino nessa terra. Nessa terra. Amém. Amém. Aí, ó. Então tá, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito interessante, um assunto que a gente deve começar a discutir um pouco mais nas nossas rodas de amigos cidadãos do reino, tá, gente? Não é uma revolução, tá? Não é uma rebelião contra o Estado, Sim. né? A gente tá aqui começando uma rebelião, não. A gente tem que realmente tomar o espaço pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, no nosso futuro, né, gente? Nós temos que lutar pelaquilo que acreditamos. Amém, é isso aí. exatamente. Um beijão pra todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tony, muito obrigada. Valeu, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.